Fala aí pessoal, tranquilo? Seguindo aqui uma série de vídeos sobre funções na linguagem C. Esse vídeo aqui a gente vai discutir os parâmetros da linha de comando. Como você, como você sabe, quando a gente executa um comando, né, digamos que a gente executa um programa da gente, a gente pode querer passar alguns parâmetros para ele aqui na linha de comando. Como por exemplo, eu posso passar números, posso passar strings, posso passar parâmetros, etc. Como que a gente interpreta esses parâmetros da linha de comando aqui no nosso programa em C? A função main aqui, ela aceita dois parâmetros aqui, que por convenção a gente chama de argc, argv. O que é que isso quer dizer? O primeiro parâmetro é do tipo inteiro, normalmente existe a convenção que ele é chamado de argc, e o segundo é um ponteiro de ponteiro, mas assim, de caracteres, que a gente chama de argv. Mas não precisa se assustar com isso, porque isso aqui nada mais é do que uma lista de strings de tamanho variável. O que é que isso quer dizer? O argc vai trazer para a gente a quantidade de argumentos que foram passados ao executar o programa na linha de comando. Lembrando que ele começa a contar a partir do próprio nome do programa do executável. Então, digamos que a gente, para facilitar aqui, digamos que a gente executa o nosso programa dessa forma, coloca o nome dele, né? /programa, espaço, o primeiro parâmetro, espaço, o segundo parâmetro. Argc vai conter o valor 3 nesse exemplo, e argv, entenda o argv como uma lista de strings de tamanho variável. Então, argv aqui na posição 0 vai ser o .program, argv na posição 1 vai ser a string 1. Lembrando que ele interpreta os parâmetros como string, tá? Eu vou mostrar como que a gente converte para um valor inteiro. E argv de 2 é a string 2, parâmetro 2. Então, isso aqui é a maneira da gente trabalhar com listas de strings, né, de tamanhos variáveis. Então, como a gente não sabe de antemão o tamanho de cada string, né, lembrando que cada parâmetro é interpretado como string, a gente declara aqui dessa forma, ou também dessa outra forma aqui, como vocês preferirem. Eu normalmente coloco como ponteiro de ponteiro, que aí fica tranquilo, né? Então, vamos executar aqui, vamos imprimir só para a gente ter uma noção. Eu vou imprimir inicialmente o argc, depois eu vou fazer um for para a gente ver quais são esses parâmetros, né? Cada um deles. Argv na posição i. Lembrando que é uma string, tá? Os parâmetros da linha de comando são interpretados como string. Vamos compilar aqui o nosso programa. gcc args-o main. Eu vou chamar aqui o main, o nome do programa, vou passar um primeiro parâmetro, né, 10, e um segundo parâmetro aqui, eu vou colocar 30. O que é que ele me retornou? A gente tem 3 parâmetros que a gente passou aqui pela linha de comando. O primeiro é o nome do executável do próprio programa. O próximo é o 10. E, por fim, o 30. Tá, beleza. Mas aqui eu passei um valor inteiro e ele foi lido como string. Como que eu converto ele para um valor inteiro, por exemplo? Você precisa incluir o cabeçalho stdlib.h e utilizar uma função chamada atoy. O que é que essa função faz? Ela recebe como parâmetro uma string e retorna a representação inteira em valor inteiro dessa string, né? Então, como aqui o 10 veio como string, ele vai simplesmente converter para decimal.
para representação inteira, né? Então, a gente vai ler aqui. Então, esse programa, ele vai... Vamos, para ilustrar aqui, a gente vai imprimir os números pares entre um intervalo, né? Então, vamos supor que o primeiro parâmetro aqui vai ser um número, o limite inferior, e aqui o outro número do limite superior, que define o intervalo, e a gente vai imprimir os números pares que encontram-se nesse intervalo. Das aulas anteriores, a gente tinha criado uma função chamada isEven, que retorna se o número é par. Então aqui a gente... Vou replicar aqui, né? Se o resto da divisão inteira por 2 for igual a 0, o número é par. Aqui eu vou ler o meu limite inferior, que eu vou chamar de A, e o limite superior, que eu vou chamar de B. Int A e B. O A vai ser o atói do argv na posição 1. Lembrando que a posição 0 é o nome do programa. Argv na posição 1 vai me retornar o limite inferior, e argv na posição 2 vai me retornar o limite superior. Então a gente tem aqui um intervalo. Tranquilo? Já convertido corretamente, eu vou refazer aqui o meu for. E aí, para cada... Vamos lá. Eu vou iterar aqui no intervalo, né? Eu vou de A até B, inclusive. Então, eu inicializo o meu int i, eu vou colocar n de A, enquanto n for menor ou igual a B, n mais mais. Então, eu vou iterar sobre esse intervalo de A para B, e aí eu faço a checagem aqui. Se o meu valor for par, se o meu n for par, eu vou imprimir. Eu dou o printf, %d barra n, e imprimo o valor de n. É um número par. Caso contrário, não faço nada. Então, o nosso programa, ele recebe dois parâmetros de entrada, que definem um intervalo, né? A gente tem um intervalo aqui de A até B. E aí a gente vai percorrer esse intervalo, inclusive, né? Ou seja, vou colocar o colchete aqui, a gente vai de A até B, A mais 1, A mais N, até B. E aí a gente verifica para cada um desses números se ele for par ou não. Se for par, a gente imprime, caso contrário, a gente não faz nada. Então, vamos compilar aqui o nosso programa. Args. Compilou tranquilo, a gente vai chamar aqui a main. Eu vou verificar aqui o intervalo de 2 a 6. Então, beleza, a gente teve aqui o 2, o 4 e o 6. A gente só imprimiu os números pares. Vamos colocar aqui de 2 a 15, por exemplo. A gente tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 15 não é par. Se a gente colocar 20, a gente tem de 2 até 20 aqui a sequência. Tranquilo? Então, essa aula aqui foi para mostrar como que a gente utiliza os parâmetros de linha de comando para a gente inserir informações para o nosso programa e a gente conseguir trabalhar em cima delas, aqui na nossa lógica. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, comenta aí que eu terei o maior prazer em responder. Valeu, é isso, até a próxima.